Tá belezinha? Beleza, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Então tá Boa bom, noite cara. para todo mundo. Carlos, obrigado, viu, pelo Show de convite. bola, velho. Mas nada melhor do que escutar alguém que sabe, né? Que aqui a gente tenta buscar o pessoal aí dessa área toda pra gente poder tentar agregar conhecimento aí pré-fabricado. Esse é o objetivo. Mas aí você só joga a responsabilidade pro meu lado, pô. Estamos aqui para isso. É isso aí. Vamos lá. Tentar passar um pouco de conhecimento que eu estou estudando um pouco esses últimos anos aí também. Tá certo. Ô, Vitor, pedi para você fazer uma apresentação breve aí, cara, como Vamos é que lá. é a sua carreira aí um pouquinho, só para o pessoal te conhecer. Tranquilo. Beleza? Bom, eu sou o Vitor Chiari, né? Eu moro aqui no interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha que se chama Louveira, próximo aqui a Campinas. Sou engenheiro civil, né? Formei em 2004 e depois fiz 2 MBAs e tudo mais, e depois eu resolvi voltar para a questão mais técnica do negócio. Em 2018 eu finalizei meu mestrado na Unicamp, né? E foi justamente nessa questão de luva de emenda, essas coisas que é engraçado, né? Depois a gente vai até falar um pouco sobre isso, mas, cara, o que eu fiquei mais espantado é que eu não achava bibliografia em português. Né? Então eu falei, caramba, não é possível que isso aqui é utilizado há tanto tempo e não tem pesquisa. E de fato, cara, realmente não tinha. Não tinha muita pesquisa feita. Aí que veio minha surpresa, que no setor de pré-fabricado, sim. Né? Então aí eu resolvi pré-fabricado? muita coisa. E aí a gente vai falar bastante sobre isso. Tem muita coisa legal. Né? Enfim, e aí eu finalizei meu mestrado, né, em 2018. Profissionalmente falando, eu trabalhei praticamente 20 anos entre 2 multinacionais. A última delas, que foi aonde eu fiquei quase 6 anos, né, que se chamava Érico, e se chamava mesmo porque os caras resolveram tirar a empresa do Brasil em outubro do ano passado. E é onde a gente se conheceu, na verdade, né, na BSIC e tudo mais, era a empresa que fazia parte, né, de todo mundo. Cara, a gente se conheceu lá, frequentava diretamente as reuniões, as palestras e tudo mais. E, para minha surpresa e do mercado também, a empresa resolveu sair do país. Início eu fiquei naquela, e aí, tento voltar para o mercado ou abro a minha? Né? E aí eu resolvi, no fim das contas, me aventurar mesmo, né? E abrir a minha empresa. Aí eu abri a C4V no comecinho do ano. Né? Hoje eu presto consultoria para uma empresa, né, fabricante de luva, mas eu também trabalho com várias outras empresas, né, até mesmo como representante e como consultor em outras áreas. Né? Mas vamos falar assim, aonde eu me apaixonei mesmo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, cara. De verdade, eu sou aquele engenheiro convicto mesmo, que via meu pai desenhar na prancheta com 3 anos de idade, querendo perguntar as coisas. Acho que eu já sabia desde pequenininho que eu queria ser, sabe? Então, acho que muita gente tem esse negócio também, acho que muita gente está acompanhando a gente, enfim, que tem essa paixão mesmo pelo que faz, sabe? E eu gosto disso, cara, gosto de passar conhecimento, gosto de ter conhecimento, de buscar isso com as outras pessoas. Então, esse negócio de fazer as lives, eu também tenho feito bastante coisa e é legal, eu gosto. Sempre a gente bate um papo aí, né, em cima disso aí, isso é importante. É isso. Fomentar o mercado aí, né, deixar pois a mais divulgando aí para outras que às vezes não conhecem, igual eu sou, nessa parte específica eu sou muito leigo, nessa parte muito mais técnica. Minha esposa, ela é calculista estrutural, então assim, né, eu posso falar que é free calculista. Então, você fique bem tranquilo, porque assim como você, eu acho que a maioria das pessoas, cara, para minha surpresa, tá? De verdade, a gente vai fazendo, eu faço muito trabalho junto aos consultores, aos projetistas, né, de estrutura, e me espanto muitas vezes o pessoal que já tem muitos anos aí de estrada não conhecerem ou simplesmente ter um preconceito dessa questão da emenda, sabe? Entendi. Então isso faz parte do trabalho, faz parte do negócio. Do negócio, tá certo. Cara, pra gente começar aí o bate-papo, então, eu queria te perguntar por que, então, trabalhar com isso, com emenda, por que buscar especificamente isso aí? Tá, vamos lá. Bom, primeiramente, né, quando eu entrei na Érico, nem eu sabia o que era emenda, né, o que significava esse negócio de luva, né, e aí eu comecei a buscar muita informação, como eu disse, né, em relação exatamente ao que você disse, o porquê, né, e aí, cara, eu vejo a questão assim, que muita gente tem aquela história, né, vamos falar das obras moldadas em loco primeiro,
né? Só para conceituar mesmo. E assim, todo mundo fala aquela questão do traspasse. Afinal de contas, o traspasse, cara, sei lá, utiliza mais de 90%, 95% das obras aí. Inclusive as obras de grande porte, né? E eu comecei a buscar o porquê disso. Nossa, mas caramba, né? O traspasse, muitas vezes o cara coloca lá, sei lá, 100 vezes o FI, 100 vezes o diâmetro da barra, 4 vezes, 40 vezes o diâmetro da barra, 50 vezes. Eu comecei a pesquisar o do porquê, o que é certo e o que é errado, né? E, na verdade, eu não consegui descobrir o que é certo e o que é errado. O pessoal, praticamente, eles têm um conceito na cabeça que é assim, coloca 50 vezes o diâmetro e tá tudo certo, né? E a norma não fala isso, né? Ele fala outra coisa, tem todo um cálculo. E aí eu comecei a pesquisar a história da luva justamente por conta de custo. Porque era a primeira coisa que o pessoal via falar, pô, mas quanto custa? Né? Não adianta nada se falar que custa uma luva, custa 15, 20, 30, 100 reais. Se você não faz a análise que você tem que fazer, que é considerar os custos de mão de obra, enfim, esse tipo de coisa. Então, o porquê é exatamente isso. Eu comecei a estudar a questão da emenda. Cara, a emenda, em relação a cálculo, não vai alterar em absolutamente nada. Nós estamos falando aqui de um material, né, que vai simplesmente prover a continuidade da armadura. Então, basicamente, vamos supor um edifício aí, sei lá, de 10 pavimentos. Cara, basicamente, você vai ter uma barra contínua. Entendi. Tá? Então, a questão de cálculo não altera em nada, né? Muito pelo contrário, você acaba diminuindo taxa, né? Essa questão, né? Então, isso se aplica também ao pré-fabricado, é a mesma coisa? E aí que entra a questão do pré-fabricado, né? Comumente, o pré-fabricado utiliza as bainhas, né? Esse é o método talvez mais utilizado, né? Há muitos e muitos anos, a questão das bainhas passantes, né? Ou seja, as bainhas passam das vigas para os pilares, dentro dos pilares, simplesmente para fazer essa conexão e posteriormente você vai grautear essa região, correto? Certo. E a gente começou a descobrir que o setor de pré-fabricados era um setor, assim, era um mercado, um nicho muito interessante, né? Ou seja, no caso, o cliente ele acabaria economizando, né? Pela questão que você tem uma mão de obra mais... o conceito é um pouco diferente, tá? Mas a mão de obra ela acaba sendo uma mão de obra mais qualificada para fazer essa questão das luvas. Você tem alguns tipos diferentes de luva que você pode aplicar, né? E, além de tudo, é mais barato do que a bainha em várias situações. Então, assim, a primeira análise, como tudo, você trabalha muito com planejamento, você sabe disso, né? O custo, cifrão, que eu costumo falar, né? É o ponto principal, é onde é a primeira análise que é feita. Não é nem feita uma análise técnica-econômica, análise econômica, né? O técnico vem depois. E aí, assim, fechou o valor, fechou o custo, agora a gente vai analisar tecnicamente. E, assim, a maioria das empresas, não vou dizer, acho que é muito, não seria legal eu falar que a maioria, mas a grande parte do mercado, das grandes empresas de pré-fabricado principalmente, já vem utilizando a luva no seu processo. Tá? Já vem como utilizando até, né? como padrão. Né? A gente vai até comentar em relação aos tipos, né? Mas assim, o cara tem uma máquina que ele produz aquilo na fábrica, ou seja, ele mantém o padrão de qualidade de uma fábrica de pré-fabricado. Entendi. Me surgiu aqui, Vitor, você tem alguma correlação isso em termos de viabilidade, né, econômica? O trespasse versus a emenda? Sim. Você tem isso? Sim. Isso é uma maneira, sendo bem generalista, tá? É um cálculo médio que você costuma fazer. Por quê? O aço, você vê isso também todos os dias, o aço ele não para de subir. Hoje em dia. Só esse ano aqui ele teve um aumento de mais de 40%, o que me consta. Né? Ou seja, quanto mais caro o aço, mais caro o traspasse, obviamente. Né? Assim, mas em linhas gerais, Carlos, funciona da seguinte maneira. As barras de 20 milímetros, tá? O custo, ele empata. O custo ele é praticamente igual. Acima de 20 milímetros, a luva é mais barata do que o traspasse. Legal, dado. Tá? Para barras de 10, 12, 16 milímetros, basicamente a luva ela é mais cara, o traspasse continua sendo mais barato. E a questão é a seguinte, poxa, então, Vitor, por que existe luva de 10, 12
e 16 milímetros. Muitos clientes, primeiro, às vezes você não tem espaço na armação, né, ou na armadura, para você fazer traspasse. Quanto a maior quantidade de traspasse naquela sessão, né, às vezes é o que eu já vi muitas vezes que é legal falar, né, não passa nem Wi-Fi, quanto mais concreto. Né? Então, assim, a sessão é concreto, né? Pois é. Então, assim, é muito carregada. E você pinta com concreto, exatamente. Né? Ou seja, você não tem uma... Aí a gente já está entrando numa outra nuance. Né? Mas, assim, muitos clientes, né, que nós temos lá, eles gostam de padronizar a solução de emenda. Né? Então, em muitas situações, você tem lá a emenda com 12, 16, 20, 25 e 32. Né? Seja para blocos de fundação, seja para estacas, né? Em suma, na questão dos elementos pré-fabricados, o mais normal são as barras de 20, 25 e 32. Tá? Que economicamente falando é que tem a maior viabilidade. Perfeito. Exatamente. Legal. Agora já surgiu muita coisa, até aproveitando esse gancho, para conexão de painéis pré-fabricados. E os painéis pré-fabricados, por terem as paredes muito esbeltas, você vai ter no máximo lá uma barra de 16. Né? Mas aí o que acontece? Para fazer a união desses painéis, é muito melhor fazer com a luva do que você soldar, por exemplo. Ou você fazer, na verdade o traspasse acaba sendo até impossível. Né? Mas a solda, aí a concorrência já não é nem de empresa, a concorrência já é com a solda. Né? Solução. Então assim, perfeito. Entendi. A concorrência passa a ser de solução. Mas ela... Então, entrando nisso aí, então, Vitor, quais são os tipos aí que são mais conhecidos e adotados? Vamos lá. Existem... Vamos falar para os pré-fabricados ou de uma maneira geral primeiro? Manda brasa. Fala de então, depois você passa o outro aí. Então, eu vou falar o seguinte. Existem alguns tipos, tá? Vamos numerar aqui. Luva de rosca cônica. A luva prensada, provavelmente a luva mais conhecida e mais usada ainda. Tá? Aquela máquina, né? Aquela de... Perfeito. Ela morde a barra de aço. Você coloca da barra de um lado e do outro, a luva no meio e vem uma máquina e morde. Tá? Existe uma outra luva prensada, que ela é uma luva prensada com um pino no meio. Tá? Que essa é utilizada por pré-fabricado. Então é uma prensa de cada lado, né? E a conexão não é feita pela barra de aço, é feita por um pino. Então, na verdade, esse pino vai unir as duas luvas. Tá. Entendi. Tá? Infelizmente, eu não tenho nenhuma imagem aqui comigo agora. Não, tranquilo. Tá? Hoje em dia existe a luva soldável, né? A gente pode até entrar em um pouco mais detalhes, porque a luva soldável, por elemento pré-fabricado, ela não é usada. Ela, muitas vezes, ela é utilizada para situações mais emergenciais. Ou seja, você tem, por exemplo, um arranque curto. Estou com um caso desse, inclusive. Né? Um arranque muito curto. Né? O cara deixou, o arranque deveria ser de 1 metro, ele deixou de 20 centímetros. Né? Então não cabe uma luva prensada, não cabe uma luva de rosca cônica. Né? Você basicamente vem com essa luva soldável, coloca de um lado do outro. Imagina um arranque aqui, você coloca a luva de um lado e vem com essa barra e faz a união por cima. Certo. Solda química ou solda elétrica, tradicional. Entendi. Tá, existe solda uma tradicional. Emenda, né, que existe emenda com solda química através disso? Tipo, eu não conheço. Como se fosse daqueles parabolts químicos? Existe, mas aí ela é um pouquinho... São os studs, né? Os studs. Né? Ele é um pouquinho diferente, nesse caso. Para o pré-fabricado ou para o moldado em loco, eu particularmente não vejo. Eu vejo isso mais para laje, né? Para fazer a conexão, principalmente em laje protendida. Tá. Né? Que na laje protendida você coloca esse tipo de material, basicamente, para dar altura, para não ficar, para as cordoalhas não ficarem muito juntas, para elas terem um espaçamento correto. Então, elas são muito utilizadas nesse ponto. Tá, bacana. Tá? E a luva de rosca paralela, que hoje uma empresa só no mercado nacional tem, né? Mas hoje utiliza bem menos. As 4 primeiras que eu falei, rosca cônica, prensada com pino e por último a soldável, são as 4 mais usadas no Brasil hoje. Em termos de custo, diferença de custo aí,
entre elas? Vamos lá. Luva de rosca cônica e prensada simples, vamos chamar. O custo é muito parecido. Em linhas gerais, uma barra de 20 milímetros, por exemplo, considerando a aplicação, considerando todos os pontos, R$ 20. Só para o pessoal ter uma ideia mesmo do que... Isso mesmo. Essa é uma noção de valores, tá? Assim, logicamente que isso depende de vários aspectos que não cabem a gente entrar aqui, que isso depende inclusive do projeto, né? Agora, essa luva com rosca e pino, ela já custa praticamente o dobro do preço. Afinal de contas, nós estamos falando de 2 luvas e mais um pino. Né? Entendi. E a soldável, ela fica mais ou menos nessa linha aí também. Tá? Vamos falar assim, vamos colocar em ordem de valores. A prensada, a rosca cônica e paralela, tem praticamente o mesmo custo. A soldável fica no intermediário e a com rosca e pino, dentre essas, é a mais cara. É a mais cara, entendi. Aquela viabilidade que você comentou com relação ao transpasse seria com relação à cônica e à prensada. Perfeito, tá, exatamente. Legal. Até porque, Carlos, no moldado em loco, essa com rosca e pino, ela nem é considerada. Ah, tá. Não se essa é elemento pré-moldado, puramente. Entendi. Tá? Essa é a aplicação, ela foi desenvolvida para isso. Perfeito. As outras não. Curiosamente, nesses últimos tempos, as empresas têm colocado, principalmente os projetistas, né, têm colocado muita luva nos projetos. Por conta de viabilidade mesmo, você tem a questão da taxa na armação, né, máxima de 8%, e muitas vezes fica no limite mesmo, e aí acabam optando ou pela luva, ou muitas vezes por aumentar o diâmetro, né, da barra. Só que às vezes você já está no 32 milímetros. Né? O mercado tem muito aquela questão, existem as luvas para 40 milímetros. Eu mesmo já apliquei lá no Yacht House, lá em Balneário Camboriú, por exemplo. Lá, bloco de fundação, 40 milímetros, assim, a rodo. Só que nós estamos falando do maior prédio do Brasil, ou seja, não faz sentido nenhum. Não. Então, assim, é melhor colocar a luva do que aumentar o diâmetro. Inclusive, nem os fabricantes de aço, nem os grandes, têm a pronta entrega, por exemplo, um aço de 40 milímetros. Você vai até 32 aí, beleza. O resto a norma permite, né? Entendi. E a norma permite. E você citou norma aí, qual que é a norma específica para isso? Para tipo de emenda e tal, luva, barra. Para obras de uma maneira geral, né, é a 8548, NBR 8548. Essa é uma norma específica em relação à emenda de barra de aço, soldável e com luva. Só que essa norma, ela é de 1984. Né? Não sei se você já era nascido, eu já. Já era nascido. Então eu falo assim, tá muito velho isso aí. Né? Recente, aí... norma nova essa aí. E adivinha, nunca foi revisado. Aí o que aconteceu? A 6118 resolveu colocar isso daí no escopo. Só que as duas, elas têm uma divergência em relação a parâmetros de desempenho, de resistência à tração principalmente. Tem uma divergência muito grande entre elas. Então, assim, os projetistas, eles seguem a 6118 por questões lógicas. Né? É a norma mãe do projeto. Então, eles vão seguir aquilo. Né? Agora, o que foi feito? Em 2017, foi lançado a nova versão da 9062, que basicamente é projetos de execução de estruturas de elementos pré-moldados. Inclusive, eu até deixei aqui separado. Você deve ter uma cópia disso daí também, que até aqui da ABSIC, a norma tanto de projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, 9062, ela saiu junto, inclusive, com a norma de painéis de paredes de concreto pré-moldado. Né? E o que acontece? Essa norma aqui, ela, né, depois de muito tempo, não sei se você participou da comissão ou não, da revisão dessa norma, até quem trabalhou bastante, quem foi quem comandou foi o Carlos Melo, né? E o Marcelo Quadrado, que você deve conhecer também, lá da Leonardo, ele que foi o secretário. Né?
Então, assim, o que acontece? Aqui já foi inserida a questão da emenda por luva. Então, existem 3 tipologias básicas que fazem a parte da união, né, dos elementos pré-moldados, e dessas 6 tipologias, 3 delas mencionam a questão do uso da luva rosqueada. E isso foi um ganho muito grande para quem fornece esse material. Porque anteriormente, né, Carlos, não tinha... O pessoal falava, nossa, mas como é que eu vou colocar um negócio que não tem na norma? Então, assim, projetista, empresa, eles se sentem, na realidade, muito mais confortável, né, em especificar esse material, em usar, afinal de contas, está na norma. Basicamente, eles têm que fazer alguns cálculos que diz respeito à rigidez secante aqui, né? Então, esse é um ponto extremamente legal em relação à norma que foi feita. Essa aqui é a norma que, assim, tem para quem trabalha com projeto, né, é a norma de cabeceira, com certeza. Entendi. Vitor, tem algum projeto, assim, me veio que você considera como um case interessante sobre isso de emendas? Até mesmo pré-fabricado ou não? Alguma coisa que você queira citar aí? Ora, tem vários. Tá? Vou citar um que eu tenho, 2, na verdade, que os 2 eu escrevi um artigo. Tá? Um deles, que esse foi muito bacana, que foi o projeto da Arena do Tênis, né, do Parque Olímpico, que hoje acho que nem é mais a Arena do Tênis, para falar a verdade. Né? Na época, isso é um projeto de 2015, se não me falha a memória, estava lá no limite, inclusive a obra é uma obra da Cassol. Né? Foi um projeto muito bem feito, uma obra muito bem feita, foi feito às pressas e foi muito bem feito, isso que é até curioso. E, na verdade, essa é a grande vantagem da industrialização, né? Você tem uma velocidade muito grande nas obras. Né? Mas, assim, os desafios... Eu sempre falo que quando chega para o pré-fabricado é porque já está atrasado. É isso. É isso. Quando chega para o pré-fabricado é porque já está atrasado. Mas, mano, segue aí. Você sabe que eu não tinha pensado nesse conceito, mas é uma grande verdade. Né? Então, essa obra, por exemplo, foi um case muito legal. Eu resolvi até escrever um artigo. O projetista é um grande amigo meu, que é o Antônio Monteiro, né, lá do Rio. E ele fez o projeto e tudo mais, desenvolveu e acabou, antes mesmo da gente se conhecer, né, foi aplicado, a gente acabou escrevendo esse artigo junto. Uma outra obra muito bacana, que foi, assim, utilizou muita luva, é um dos prédios de uma obra em São Paulo que se chama Parque da Cidade. O Parque da Cidade, não sei se você conhece, mas ele fica próximo à Ponte Estaiada, em São Paulo. Né? Hoje é um complexo que tem 9 edifícios bem altos, inclusive eles estão finalizando outros 3 agora, mas moldado em loco, não é pré-fabricado. E esse que foi usado é um shopping, né, todo espelhado, é muito bonito. E, assim, os desafios foram muito grandes, porque eles executaram, acho que 32 pavimentos em pré-fabricado, foi um negócio de maluco, assim. É um projeto do professor Graziano, inclusive, né, execução da... cara, esqueci, da CPI. Tá. E qual tipo de luva que era lá? Foram várias soluções? Foram um tipo só? Rosca cônica. Rosca cônica. E da outra obra que você citou? As duas. As duas foram rosca cônica. Entendi. As duas foram rosca cônica. Recentemente a Leonardo terminou um shopping muito grande em São Paulo que se chama Trimais. Né, eles estão, até nas redes sociais deles, eles colocaram bastante coisa. Um shopping gigantesco, e lá também rosca cônica. Agora, a prensada também é muito utilizada, tá? Hoje menos, mas ainda é muito utilizada. Eu cheguei assim, na época a gente usava muita rosca prensada lá, na Premo, né? Na época que eu trabalhei. Perfeito. Tá de alguns anos atrás. E a Premo foi uma das... A Premo foi uma das primeiras a utilizar a rosca cônica no Brasil. Isso eu estou falando em 2014, na época do Francisco Celso, que ele que... Isso foi em 2000, isso eu estou falando com você em 2008. Então. A prensada, né? A prensada. Então. A cônica deve ter sido um pouco mais recente, eu já não estava... 2014, que foi o ano que eu entrei na Érico, lá na empresa que eu trabalhei. Foi exatamente nesse ano. A gente fez um trabalho bem legal. Hoje em Minas a gente trabalha bastante com a Precon. Isso.
né? Tanto na engenharia, quanto que agora tem a arena lá do Atlético, né? E lá tem no projeto... É isso aí, galo doido, né? E lá eu sei que no estádio vai utilizar a luva de rosca cônica também, que está inclusive no projeto. Legal. Então são coisas assim, são obras assim emblemáticas. Né? Você está vendo que não tem obra pequena, né, que usa. Esse é um ponto a ser destacado também, tá? Esse é um ponto legal a ser destacado. Tem gente que me pergunta muito assim, mas dá para usar em residência? Cara, dá. Mas não vale a pena, economicamente falando. Não vale a pena. É mais caro, vai dar mais trabalho. Trivial, a não ser que seja uma mansão, tá? Aí a história muda. Entendi. Quando você fala de obras grandes, seriam obras grandes ou que tem alguma solução dentro dela que seria necessária a utilização desse tipo? Que às vezes a gente está falando que, vários prefabricadores aí acompanham a gente e tem alguns que fazem diversos tipos de obras, né? Uhum. E serviria para qualquer tipo de obra, não digo uma casa, mas um prédio comercial, um centro comercial, um prédio, ou você tem algum case desse que você já chegou a aplicar? Galpões simples, inclusive. Galpões simples. Você pode utilizar, é por isso que eu estou falando, realmente não tem limite. Tá? Não tem limitação. Muitas vezes o que você bem mencionou, inclusive, são obras de menor porte, porém que o projeto, que a exigência executiva necessite de uma solução diferente, né? Como esse caso. Exigir isso, né? Que às vezes você tem por uma questão de espaço, por exemplo, né? Uma questão de mão de obra, e outra coisa, localização. Às vezes a obra é tão afastada, por exemplo, que quanto mais facilidade você trouxer para a obra, né, melhor. Vou citar um exemplo na BR, me corrija se eu estiver errado, 381, em Minas. Isso, ok. Né? Liga BH São Paulo. Exato. A Precon, na época de 2017, 2018, eles fizeram vigas protendidas de 40, 50 metros de 70 toneladas. Isso. Né? Vigas gigantes e assim, várias, para aquelas várias obras de arte, né, durante o trajeto. A duplicação. A duplicação. Isso eu estou falando em 2017, mas começou em 2017, né? Depois isso foi estendendo por algum tempo, mas assim, vigas de 70, 75 toneladas, coisa absurda. Que você não tem numa situação dessa, Carlos, como colocar uma coisa muito trivial. Você tem que fazer uma coisa que vai facilitar a obra, vai facilitar a execução, por mais, ou melhor, por menos que muita gente conheça a solução. Mas você menciona bem, e eu tenho esse mantra comigo, sabe? De não oferecer para os meus clientes, eu não ofereço produto, né? Eu ofereço solução. Ou seja, é toda uma expertise por trás, né, que tem em relação a isso, sabe? Então, assim, é um produto, é um produto, mas ele entra, no caso, como uma solução. Claro. Tem várias coisas envolvidas, né? Não é simplesmente, vendi esse mouse aqui. Beleza, acabou. É diferente. Nós estamos falando de engenharia, então tem muita coisa para pensar por trás disso, né? Sim, claro, com certeza. Você citando isso aí, você tem alguma especificação ou mesmo alguma citação que você pode falar que são alguns erros, né, que você já viu do pessoal usar esse tipo de emenda e prejudicar ou não atender? Alguma coisa que você pode passar aí, pessoal? Sim. Erros. Né? Vou citar uma coisa até bizarra que eu vi em obra já. Por quê? Vou voltar de novo na questão da luva de rosca cônica, tá? O que acontece? A luva de rosca cônica, por mais simples que seja a sua execução, né, e isso acontece muitas vezes, por exemplo, vamos falar assim, os pré-fabricadores, o que eles costumam mandar? O elemento, certo? Imagina o elemento pré-fabricado aqui. A luva, ela já está inserida dentro do elemento. De fora você não vê. O que acontece? Normalmente a obra, ou seja, a construtora, o empreendedor ou quem quer que seja, ele vai ter que executar o negativo, certo? Para fazer a união dessa emenda. E é esse negativo que pode dar o problema. Por quê? Ele vai ter que executar essa rosca ou na obra, ou ele manda para um especialista. Ou seja, uma empresa que fabrica isso.
muitas vezes esse cara ele opta por fazer na obra. Vai sair mais barato. Só que esse cara precisa receber um treinamento, precisa ter um técnico especializado, né? Tem tudo isso. E a verdade é a seguinte, né? O técnico especializado virou as costas, o cara faz do jeito que ele quer. Então, cara, erro de obra é isso que acontece. Aí, o que eu vi? Você fala do cara executar a rosca menor, do que é? Sujo? Aí o que seria esse problema? A rosca ou menor ou pior, que é quando ela se alonga muito. Então ele faz ela muito fina, tem todo um processo que é para fazer na máquina. Tem uma altura, tem um material de desgaste que vai dentro dela. Enfim, são vários pontos. Parafuso, né, Vitor? Não deixa de ser um não parafuso. Porque, outro ponto importante, que assim, eu já vi isso, né, em algumas obras. Essa obra grande, por exemplo, que eu citei em São Paulo, a gente tinha que ir uma vez por semana na obra, pelo menos. Porque teve uma vez que eu cheguei lá, que eu fiquei 1,5 sem ir, de uma pilha com mais de 100 roscas, todas erradas. Todas. E aí o que acontece? Não estava tendo controle de qualidade. E assim, de verdade, Carlos, tem todo um processo que é feito, e além disso também tem todo um material que você coloca para... Tem um medidor, por exemplo, que é enviado para a obra, e nesse medidor basta o cara colocar dentro da rosca e falar, não, tá ok. Ele tem um limite máximo e mínimo aceitável. Um gabarito. Exatamente. Ou seja, o que acontece numa dessas? Tava dando besteira. Ainda bem que essas barras não tinham sido instaladas ainda. Vou falar para você que a obra teria caído, tal, não chega nesse nível. Mas assim, o problema não é cair só a obra, o problema é você ter uma fissura. O elemento pré-moldado é normal. Perfeito. O elemento pré-moldado ele é aparente, na maioria das vezes. Ou seja, imagina uma fissura num shopping. Como cuidar disso? Sabe, são todos pontos mais complicados, vamos falar assim, de você tratar posteriormente, né? O pessoal prefere remediar posteriormente do que prevenir, sabe, em algumas obras. Com relação você falou da execução da rosca, né? Uhum. Existe também na hora de executar a conexão? Falha nisso? É mais difícil. Ou isso é mais difícil? Mais difícil acontecer. É mais difícil porque aí que entra a grande vantagem do elemento da industrialização. Ou seja, isso já sai pronto normalmente da fábrica. Né? O cliente ele recebe, vamos chamar assim, um mapinha. Olha, aqui você tem que conectar uma barra de 32 milímetros. Então, assim, ele sabe a barra. Pode acontecer? Lógico que pode. Mas é muito mais difícil isso acontecer. Eu lembro que os principais problemas que aconteciam era a alocação correta, né, da fêmea, vamos dizer assim, para ele poder, por exemplo, num pilar, para ele poder ir no nível da laje, né? Então, às vezes, fugia ali, um pouquinho já ficava excêntrico, e aí a barra, para poder enroscar, já virava uma tristeza, né? Já virava uma briga. Talvez seja um grande problema da alocação, né? A alocação da fêmea no elemento. Concordo. Por isso da inspeção, né? A importância da inspeção, da verificação, para que isso não... Porque se ela sair, vamos dizer, se ela desviar assim, se ela sem o paralelismo, ela ficar assim para cima, já era. Acabou. Já era. Acabou. Você já perde, é quase impossível você fazer. Tem que virar aí destruiu a peça. Tem vezes, dependendo da situação, tem que refazer. Você perde a peça, concordo plenamente. Você perde a peça. Então... E eu vou falar para você, vou voltar de novo para a rosca cônica. Essa é a grande vantagem da rosca cônica. Que ela tem uma facilidade maior de alinhamento. Então, a tolerância maior, né? Tem uma tolerância maior. Entendi. Ela tem uma tolerância. Ela não tem que estar perfeitamente alinhada como uma luva de rosca paralela, por exemplo. Tanto a prensada, ela tem que estar perfeitamente alinhada. Se não tiver isso aqui, ó, e aí? Você vai fazer justamente o que você disse, um ajuste, como você vai fazer isso? Nossa, é terrível. A rosca cônica você consegue trazer ela um pouquinho mais para baixo de alguma forma. Dá para fazer. Entendi. Né? Não pode acontecer, mas acontece. Tem muita coisa que não pode acontecer. Não tem jeito, né? Pois é. É inevitável, né? É inevitável. Pois é.
Essa é a grande questão, sabe? Então, assim, são problemas que a gente se depara no nosso dia a dia, né? Para quem trabalha, eu particularmente gosto demais de trabalhar com pré-fabricado, justamente por isso, pela industrialização, pela qualidade, justamente por esse controle de qualidade maior que você vê numa obra, uma obra normal, né? Um moldado em loco. Tem muito ajuste mesmo, né? Que acontece no dia a dia. O elemento pré-fabricado já é um negócio muito padrão, assim, baseado no projeto e tudo mais, ele sai, ou é para sair pelo menos, né, de acordo com isso. E essa é a grande vantagem da ABSIC, por exemplo, né, da questão da associação, em relação ao selo da ABSIC. O pré-fabricador, vamos falar assim, ele tiver esse selo, você pode falar, bom, a qualidade desse cara ela é superior a outras, né? Assim como qualquer fornecedor, né? Assim como qualquer fornecedor, tem empresa também que você fala, nossa, isso daqui não dá nem para contratar, nem para fazer um telhado. Normal. Né? Isso vai acontecer em todos os mercados, é inevitável. Concordo. E continua, infelizmente, mas é assim mesmo. É assim. Com relação a esse tipo de material, tem alguma pesquisa aí que você tem visto que está sendo executada, alguma, sei lá, tanto aqui quanto lá fora, que está trazendo alguma coisa nova? Eu descobri, né, durante a minha pesquisa do mestrado, né, que eu fui descobrir que as principais pesquisas no Brasil relacionadas à luva, elas sempre foram feitas nos elementos pré-fabricados, da questão da conexão, né? Duas pessoas, né, dois professores que trouxeram isso, começaram a estudar demais, e dois grandes especialistas, né, que muita gente conhece, com certeza, para quem trabalha nesse meio principalmente, que é o professor Marcelo Ferreira, né, e o professor Munir, né? Inclusive, até deixei aqui do lado, para quem não conhece, essa aqui é a Bíblia, né? Tá espelhado, mas eu sei qual que é. É a Bíblia do concreto pré-moldado, que é um livro do professor Munir, tá? Essa é a Bíblia. Quem quer entender sobre pré-moldado, leia esse livro, leia as partes, porque realmente é fantástico. E aqui fala muito das pesquisas dele. O professor Marcelo, por exemplo, ele começou a estudar isso no mestrado dele em 93. E ele é um cara novo ainda. Então, assim, em 93 foi uma das primeiras pesquisas feitas no Brasil em relação à luva. E ele se tornou um apaixonado tão grande por isso que ele continuou orientando os alunos dele, né? Então tem várias pesquisas bacanas, assim, duas universidades que investem muito nisso, que tem laboratório específico para isso, é a UFSCar, né, no interior de São Paulo, em São Carlos, que é uma referência na realidade. Sim, no pré-fabricado, né? Sim. É uma referência lá. E tem também na USP lá em São Carlos, que é onde o professor Munir ainda dá aula. Né? Então a cidade de São Carlos é uma referência em relação a esse tipo de pesquisa. Né? Eu tenho alguns conhecidos, inclusive a Luciana, que é uma grande amiga minha que trabalha na Leonardo também, né? A pesquisa dela foi feita com a luva de rosca cônica, junto comigo praticamente. A gente fez o mestrado praticamente junto, universidades diferentes, mas praticamente um acompanhou, um complementou o outro na realidade. Né? E, enfim, e fora do país, isso já é muito mais antigo, para falar a verdade, tá? Isso na Espanha é feito, tem muitas pesquisas na Espanha, né? Tem pesquisas feitas na Finlândia. Nos Estados Unidos é uma grande referência, né? Uma grande referência para a luva, mas não uma grande referência para o setor de pré-fabricado, em relação a esse tipo de pesquisa. Tem algumas pesquisas, mas não é o forte. Na Espanha, na Europa em geral, na verdade, tem bastante coisa feita, viu? Bastante coisa mesmo, e muito estudo legal, interessante. Afinal de contas, não é fácil você testar a conexão. Né? E aí o professor Marcelo... Equipamento, né? Equipamento tem que ser específico. E com certeza não é barato. Não. Não só, e o equipamento, e no caso também a viga, né, ou o pilar, ele tem a dimensão de obra.
É escala real. Tamanho real, escala real. Tudo isso é muito caro, né, Carlos? Tudo isso é muito caro. Né? Você depende... E aí a gente entra num ponto que aqui, se a gente entrar, fica horas falando, que é a questão de recursos, né? Porque assim, você sempre tem que ter uma empresa envolvida por trás. A universidade não tem dinheiro para bancar N alunos para poder fazer todas as pesquisas. E o problema é que cada vez menos a gente vê as empresas investindo nesse tipo de coisa. Onde, na verdade, deveria ser o contrário, mas as empresas não investem muito na questão da universidade por um ponto principal que eu vejo, que é o ponto que o cara vai ter, no mínimo, 2 anos para apresentar um resultado. No caso de uma pesquisa de mestrado, por exemplo. Médio prazo. Então, esse é o ponto que complica, porque a empresa quer o resultado imediato. Então é mais fácil ele mandar para um laboratório privado, muitas vezes, que daqui uma semana, obviamente, suas exceções, né? Não num caso como uma pesquisa dessa, mas um ensaio de barra de aço, por exemplo, cara, você vai mandar, você tem o resultado no dia seguinte. Você vai bancar um cara para fazer isso aí, complica, né? Por conta do tempo. Né? Mas assim, tem muita coisa legal, viu? Muita coisa legal. Eu, particularmente, sou apaixonado por isso. Acho que vale a pena investir tempo nisso, viu? Então, aproveitar que você falou aí, você falou que deixou antes comigo, falou que tem um presente pro pessoal. Eu queria que você falasse o que você vai deixar disponível aí. Não, quem quiser saber um pouquinho mais, né, dessa questão de luva, tiver mais interesse em saber, né, ter um pouco mais de conhecimento em relação a isso, né, eu posso disponibilizar sem, isso é público, tá? Minha dissertação de mestrado, né, tem muita coisa lá legal, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho dela, realmente, porque falar pra você, deu um trabalhão, né? Claro. E tem também alguns artigos, né? Tem artigos, como eu disse, esses 2 em relação aos elementos pré-fabricados, tem outros artigos que eu escrevi também, né? A maioria deles apresentado em Bracon, alguns congressos fora do país, inclusive. Então, quem tiver interesse, pode aí mandar sei lá, como que fala, um direct, né? Faz o seguinte, pedir pessoal, printa aí a tela, isso, comenta boa. o perfil da Planix aí, marca o perfil da Planix da C4V, que aí vai cair lá e ele responde e entrega. Pode ser? Fechou? Fechou, acho que você teve uma excelente ideia, foi boa, beleza. Que aí fica mais fácil. Aí coloca lá, eu mando, eu crio um linkzinho e mando. Tem bastante coisa, dá para fazer. Entrou o Sander aí também, que é um cara que conhece muito disso também. Um abraço, Sander. E conhece muito do que a gente tá falando aí também. Isso aí. Ainda bem que ele entrou no final, né? Que ele não precisa responder nada. Porque... Já pensou se tivesse as perguntas dele, aí eu ia falar que a conexão caiu, sei lá. Tá certo. Né? Isso aí. Cara, queria que você deixasse aí, falasse no final, que você quiser. Fique à vontade de você deixar uma mensagem final. Acho que a gente vai encerrando por hoje. Te agradecer demais aí pela atenção, pelo bate-papo. Muito bom. Vai agregar valor e conhecimento à galera. Aí você falou tudo, cara. Exatamente essa seria a mensagem final mesmo. Né? Primeiramente, Carlos, mais uma vez, agradecer você, agradecer a Planix pelo convite, né? E foi bem mútuo, né? Para falar a verdade, eu ver algumas postagens que vocês estão fazendo super legais. Eu sou, cara, completamente novo nesse negócio de rede social, de Instagram e tudo mais. E para falar a verdade, eu tenho gostado de fazer essas lives. É legal. E justamente pelo que você falou, eu tenho conversado com muita gente boa, né? Então, com isso, a gente agrega muito conhecimento, né? E a mensagem é justamente essa, né? Quando o pessoal aí tiver, sabe, conteúdo mesmo, não precisa ser conteúdo só técnico, não, coisa que é legal compartilhar, cara, compartilha. Conhecimento nunca é demais. O que atrapalha, cara, é o que eu chamo da obesidade mental. É aquele cara que só guarda para ele. O cara enche o cérebro dele de informação, não passa para ninguém e fala, eu não, isso aqui eu vou guardar aqui para mim, ó. Né? E não, cara, a gente tem que compartilhar conhecimento, ainda mais nos dias de hoje, sabe? Acho que a gente está tendo uma lição muito grande, né? Essa pandemia, querendo ou não, por um lado, né, ela nos fez repensar
muitos conceitos, né? E um desses conceitos, com certeza, é essa questão de compartilhar conhecimento com as pessoas. Né? Porque eu vejo isso no meu dia a dia, você também vê isso, e você e tua empresa, vocês fazem muito bem isso, que é, cara, vamos escrever um negocinho aqui no blog, cara, 2 parágrafos, tá legal. Vamos escrever um negócio que acho que vai trazer conteúdo pro pessoal, é uma informação. Cara, informação nunca é demais. E quanto mais informação a gente conseguir passar para as pessoas, ótimo. Muito bom. É isso. Beleza, meu caro. Então, obrigado aí, gente. Beleza? Então, como eu falei, quem quiser aí, printa aí a conversa, publica no Stories lá, marca o C4V aí do Vitor, a Planix, e aí ele divulga o material sobre esse assunto de emendas para pré-fabricados, emendas de concreto, que tem muito rico aí. Isso aí. Beleza? Valeu, beleza, Carlos. Obrigado, cara. Viu? Valeu. Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.